Bom, então nós já falamos sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema, então, é feminismo, né, que é um dos temas propostos aí para a prova. E feminismo, teologia feminista, né? Então nós estamos falando sobre feminismo numa perspectiva teológica, tá? E aí coube a mim, então, da parte da sociologia, trabalhar um pouco sobre o feminismo e a teologia feminista. Então, gente, uma coisa que eu percebo, assim, principalmente no meio cristão, é que há muita confusão em relação a esse tema. Há muita falta, assim, de entendimento sobre o conceito, sobre o que é, o que envolve, né? Há muito preconceito ou muitos conceitos até mesmo equivocados em relação a isso, tá bom? Então, eu vou tentar clarear um pouco com vocês melhor o que é o feminismo, falar um pouquinho da história dele e propor um pouco de teologia feminista para vocês. Eu sou apaixonada por esse tema já há muitos anos. Para quem quiser olhar um pouco mais, há quase 20 anos atrás, no meu trabalho de conclusão de curso da teologia, eu escrevi sobre esse tema, né, sobre a mulher. O meu tema foi Novas Mulheres para Novas Realidades, uma reavaliação do papel da mulher para o século XXI. Tá? Então, eu até, assim, eu sempre tive receio de fazer uma cópia dele e pôr lá na biblioteca, porque fazia muito tempo que eu não relia ele, apesar de gostar muito e ter sido muito útil, eu tinha um certo receio porque eu não tinha relido. Eu falei, um negócio de 20 anos atrás, né, é meio perigoso. Mas eu confesso que eu relendo, até ontem estava falando com o Rogério, é um trabalho que eu gosto até hoje, eu tenho orgulho dele, então vou fazer uma cópia e vou colocar lá. Resolvi. E esse daqui também é um compilado de vários materiais que eu usei na época nessa pesquisa. Muita coisa boa, tinha coisa rara, que então eu resolvi compilar, guardar, para que eu não corresse o risco de perder. Então, inclusive, assim, análise sobre esses textos, esse de Timóteo, que o professor trabalhou, de Corinto, de Gênesis, basicamente esses textos que falam sobre a mulher na Bíblia, eu fiz uma exegese sobre eles na época, tá ok? Mas vamos lá. O que é o feminismo, então? Existe uma guerra sobre isso. Existe muita polêmica. Ah, feminismo é o contrário do machismo, é uma coisa terrível e tal. Então, vamos para os conceitos básicos, assim. Como está no dicionário. Vamos tentar entender melhor, porque existe muita confusão a esse respeito, tá? Então, o que é feminismo? O feminismo é uma ideologia e um movimento social que reivindica a igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens. Esse movimento fortaleceu-se especialmente a partir do século XIX, tá? Então, basicamente, o que é a proposta do feminismo, tá? É uma proposta de lutar contra as desigualdades, no sentido de oportunidades, de trato, de dignidade, tá? Então, o feminismo é um movimento que busca por uma igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, tá? Isso está em tudo quanto é dicionário, onde você quiser. Eu peguei várias definições só para a gente dar uma olhada, mas é muito fácil você encontrar isso por aí, tá ok? Uma outra definição aqui, de uma outra enciclopédia, diz: feminismo é um movimento social que defende igualdade de direitos e status entre homens e mulheres, que devem ter garantida a liberdade de decisão sobre suas próprias carreiras e padrões de vida. Então, essa é uma outra definição. Essa definição tem muito a ver com uma lógica que a gente tem visto por aí, né, que uma máxima, uma frase muito falada ultimamente, que diz: qual o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser. Tem a ver com essa frase, né, que uma luta do movimento feminista é que a mulher tem o direito de decidir sobre a sua carreira, sobre a sua vida, se ela casa ou não, se ela quer ou não ter filhos, enfim. Então, é uma das definições também de feminismo. Uma outra aqui, uma terceira definição, parecida também, todas elas são parecidas, mas para a gente dar uma olhada. Feminismo é uma doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, é um movimento que combate a desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, basicamente, o que é feminismo? É uma luta por igualdade de oportunidades, de deveres, de escolha entre homens e mulheres. Aí, uma confusão muito comum, gente, que se faz. Então, o feminismo é isso, é uma luta por igualdade de oportunidade, de direito, de respeito, de dignidade, tá? Existe uma confusão entre feminismo e femismo, que são duas coisas diferentes, mas todo mundo fala sobre feminismo como se fosse femismo, e é diferente, tá bom? Só para clarear, então, isso, o que é, então,
Femismo. Femismo é uma ideologia que prega a superioridade do gênero feminino sobre o masculino e é considerado o equivalente, né, ou o oposto do machismo. Tá ok? Então, femismo, gente, não tem nada a ver com feminismo. São conceitos diferentes, ideologias diferentes, lutas diferentes. É claro que em alguns momentos, debaixo da bandeira do feminismo, tem muito femismo. Né, principalmente no movimento feminismo radical, dá para identificar feminismo também, mas são coisas diferentes. Né? No cristianismo também já se matou em nome de Jesus, em nome da fé, em nome do cristianismo. Né? E não dá para falar que isso é cristianismo, tá ok? Então a gente precisa entender bem os conceitos para não ficar falando bobagem, tá? Feminismo, outra definição aqui. Doutrina que prega a supremacia da mulher em relação ao homem. Ideologia que busca a inversão da lógica do patriarcado, almejando construir uma sociedade matriarcal, ou seja, não em torno da figura masculina, mas feminina, diferente do patriarcado, que é uma sociedade construída sobre o pai, sobre o homem. No caso aqui, seria um oposto matriarcal, em que o poder é exercido somente por mulheres. Então, isso é feminismo. Se você me disser, Lidiane, o feminismo é o oposto do machismo, beleza, correto. Se você disser, o feminismo é o oposto do machismo, incorreto. São coisas e conceitos bem diferentes, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos, então, entender um outro conceito importante para a nossa discussão. O que é machismo? Ou, então, chauvinismo. Chauvinismo, não é calvinismo, não, tá bom? Então, o que é machismo ou chauvinismo? E nem chavismo também, né? Entenda-se bem. É um conceito que baseia-se na supervalorização das características físicas ou culturais do sexo masculino em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino, pela crença de que os homens são superiores às mulheres. Em um termo mais amplo, machismo, por ser um conceito filosófico e social que crê na inferioridade da mulher. Tá? Então, gente, machismo, a definição de machismo, a gente vai ver já outras aqui, mas o que o machismo prega? A superioridade do sexo masculino sobre o feminino. A superioridade do homem sobre a mulher. Tá? O homem é superior, a mulher é inferior. Ela tem características, ela é menos racional, ela é menos inteligente. Tá? Isso são definições do machismo. Aí quando você fala assim, o machismo é a mesma coisa que feminismo ao contrário. Não, é diferente, porque o machismo está propondo a superioridade do macho sobre a fêmea. O feminismo está propondo uma igualdade de direito e dignidade do homem e da mulher. Você percebe a diferença aí? Você percebe como é diferente, como há confusão sobre isso? Uma outra definição aqui. Então, machismo é o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. Tá ok? Em um pensamento machista, existe um sistema hierárquico de gêneros, onde o masculino está sempre em oposição superior ao feminino. Tá? Então, são coisas bem diferentes, feminismo e machismo. Você pode falar que é oposto um do outro, femismo e machismo. Não confunda porque é parecido, mas como movimento, como proposta, como atitudes, são coisas bem diferentes. Tá? Cuidado para não confundir isso. O professor Marlon, na terça-feira, a gente não tinha combinado nada disso, mas assim, o professor Marlon fez uma exposição maravilhosa a respeito de como a mulher foi vista ao longo da história, de como foi construído esses ideais, como o professor Newton apresentou aqui um pouquinho no caso brasileiro, de como a cultura, especialmente a cultura grega, que influenciou todo o Ocidente, influenciou muito o cristianismo, como a cultura grega via a mulher. Então, assim, não vou repetir porque vocês assistiram a apresentação do professor Marlon, né, o que Platão, Aristóteles, aqueles filósofos e pensadores falavam e pensavam sobre a mulher, né, que ela é um ser imperfeito, diabólico, toda aquela história que ele já trabalhou lá para vocês. Mas, puxando um pouquinho isso que o Newton falou, eu peguei também apenas um filósofo grego aqui, depois eu vou falar só sobre 2 autores cristãos, teólogos cristãos, porque a gente não tem tempo. Mas nesse material que eu mostrei para vocês, vocês vão ter muito material sobre isso. Mas o Demóstenes, para vocês terem uma ideia, ele dizia que
Temos as concubinas para o nosso prazer e para as exigências normais do corpo, e as esposas para nos dar filhos legítimos e para serem as guardiãs fiéis dos nossos lares. Então, por anos, até bem recente, diga-se, né, até recentemente, a ideia de que o único papel da mulher era satisfazer os desejos sexuais do homem e dar filhos, né, e cuidar da casa. Então, por anos, esse foi socialmente o papel da mulher, né, ser ou amante ou esposa e mãe, tá ok? Ela era relegada apenas ao âmbito privado, tá ok? Como o professor Newton colocou anteriormente aqui. Agora, sim, peguei só 2 teólogos cristãos, porque a gente não tem tempo, mas o professor Marlon terminou mostrando como Jesus, como a Bíblia enalteceu diante de todo aquele contexto onde a mulher era vista daquela forma, como Jesus, como a Bíblia enalteceu a posição da mulher, né? O próprio Paulo, como o professor estava falando aqui, lá na igreja de Corinto, não era comum a mulher participar do culto junto com os homens. Na cultura judaica, era separada e elas nem deveriam aprender sobre a Bíblia. Né? Um dito judaico dizia que era melhor rasgar o texto sagrado do que ensinar a uma mulher. No contexto cristão, bíblico e Paulo e Jesus, isso é completamente diferente. Só que até era essa pergunta que eu queria fazer depois para o professor Marlon, acabou não dando tempo. Como nós temos a tendência de sermos muito mais influenciados pela cultura do que pelos princípios bíblicos de fato, né? Depois de tudo isso que Jesus fez, que a Bíblia trouxe, alguns teólogos cristãos ainda continuavam trabalhando a partir daquela perspectiva que o professor Marlon apresentou. Olha só o que Tertuliano dizia, tá? Um dos pais da igreja, um dos grandes influenciadores da igreja. Vós sois a porta do demônio, falando sobre as mulheres. Vós sois a porta do demônio. Vós sois quem rompeu o lacre daquela árvore. Vós sois a primeira desertora da lei divina. Vós sois quem persuadiu aquele que o diabo não era bastante valente para atacar, ou seja, o homem. Vós destruíste... A mulher é pior do que o diabo, né? Porque o diabo não teve coragem, a mulher teve, né? Ou seja, tá mais terrível que o próprio demônio. Vós destruíste muito facilmente a imagem de Deus, o homem. A ideia de que apenas o homem era a imagem de Deus. Imagina, mulher, imagem de Deus, que heresia, né? Em virtude do castigo que merecias, isto é, a morte, né, para a mulher, até mesmo o Filho de Deus teve que morrer. Ou seja, Jesus morreu por causa da mulher. Ela é a grande culpada, né? Só ela. Pois é, né? Ó, tá lá. O Tertuliano já está falando. Um outro pensador muito influente, muito importante, Agostinho de Hipona, né? Que vocês estudam na disciplina do Rogério Filosofia, né? Um grande teólogo, um grande filósofo, que era muito fã das mulheres, principalmente sua mãe, enaltece muito a figura da sua mãe nos seus textos, e olha o que ele falava e pensava a respeito das mulheres. Quando ele fala sobre a sua mãe, a Mônica, olha o que ele diz. Ao apresentar sua mãe, Mônica, como um exemplo de esposa modelar, né, um modelo de esposa e de mulher, Agostinho logo destacava-lhe as seguintes virtudes. Esta sofria-lhe também as infidelidades matrimoniais com tanta paciência que nunca teve discórdia alguma com o marido por esse motivo. Esta, ao ouvir as amigas, que por vezes traziam no rosto desfigurada os vestígios das pancadas, e por isso criticavam o marido, logo repreendia-lhes a língua, admoestando-as. Lembrava-lhes que, desde o momento em que ouviram o contrato de matrimônio, como quem escuta a leitura de um documento pelo qual são feitas escravas, elas deviam considerar-se como tais. Por esse motivo, tendo presente essas condições, não podiam ser altivas com os seus senhores. Onde já se viu reclamar de apanhar? Só porque levou um soquinho, umas pancadinhas, ou porque o marido deu umas puladas de cerca? Que, né? Já pensou? Mas, gente, isso parece absurdo, mas isso é o pensamento corrente da época. Isso é natural. Nós estamos falando de teólogos e líderes cristãos influentes, né? Um outro pensador diz o seguinte, né, sobre o movimento feminista, então, né, só para assim, eu só quis resgatar, porque o professor Marlon já fez isso muito bem, eu só quis resgatar com esses 2 pensadores qual era a visão que se tinha sobre a mulher, inclusive no contexto bíblico da igreja cristã, tá? Aí um autor vai dizer o seguinte: o feminismo era inevitável.
tanto pela humilhação histórica das mulheres, quanto pela ocasião propícia para a sua manifestação, né? Aquele contexto de guerra, de revolução industrial. O feminismo se justifica tanto historicamente, quanto pelo trato hostil, impaciente, irônico, desrespeitoso e tirânico por parte do machismo que ele refuta. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender também sobre feminismo, sobre o movimento feminista, tá? O feminismo, ele é um movimento, como o professor Newton colocou aqui, muito diverso. Há várias linhas, há várias vertentes, muitas são muito parecidas, Newton. Eu preferi classificar como o Anthony Giddens faz, que é um sociólogo muito interessante, contemporâneo. Ele faz uma distinção de pelo menos 5 categorias de feminismo, para a gente entender que, assim, quando você fala em feminismo, cuidado para não pôr tudo no mesmo pacote. Né? Igual teologia, você tem que tomar muito cuidado, você precisa entender bem os conceitos do que se está falando. Então, o Giddens vai falar sobre pelo menos 5 formas: o feminismo liberal, o feminismo socialista, o feminismo radical, o feminismo negro e o feminismo pós-moderno, que junta um pouquinho de todas essas coisas aqui. Né? Então, só aqui tem 5 categorias e elas ainda se subdividem a formas distintas de se pensar. Tá? Então, muito cuidado com isso. E a história do feminismo é dividido, normalmente, em pelo menos 3 ondas, né? 3 momentos distintos. Então, a primeira onda é uma onda que vai ali da Revolução Industrial, né? Revolução Industrial não, a Revolução Francesa pregava o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Igualdade para todos, liberdade, fraternidade. Aí logo as mulheres começaram a pensar, então tá, liberdade para quem? Só para os homens? Igualdade para quem? Só para os homens? Fraternidade para quem? Só para os homens? Tá? Então, a Revolução Francesa ela começa a trazer esses questionamentos que vai ali, a primeira onda do feminismo até o século XX. Chamada segunda onda, vai de 1960 até mais ou menos 1990, tá? Uma segunda onda com outras reivindicações. E de 1990 até a atualidade. Rapidamente aqui, então, um pouquinho da história desse movimento, tá? Embora alguns autores falem da origem do feminismo só no século XX ou XIX, como eu acabei de falar, ele é anterior, esses questionamentos eles começam a partir da Revolução Francesa. Ali no segundo parágrafo, a convulsão desencadeada em 1789, que pôs em xeque o sistema político e social vigente na França e em todo o Ocidente, também encorajou mulheres a denunciar a sujeição a que eram submetidas, tanto nas esferas de existência, jurídica, política, econômica, educacionais e etc. Tá? Na medida em que os revolucionários proclamavam uma declaração do direito dos homens e do cidadão, essa autora ali, a Gouges, não sei se é assim exatamente que se pronuncia, porque é francês, mas ela vai buscar, então, é uma escritora, tá, uma militante do movimento feminista, que, inspirada nas ideias, tá, okay, do Marquês Condorcet, redige um projeto de declaração dos direitos das mulheres, tá, ok? Inspirado no direito dos homens e do cidadão proposto na Revolução Francesa. Em 1792, então, foi até a Assembleia uma delegação liderada por Eta Palme para exigir para as mulheres o acesso ao serviço público e às forças armadas. Tais exigências foram negadas e suprimidas com terror e violência, né? Obviamente não foram aceitas. Esse movimento, né, continuou em 1836, então, na França, o jornal Gazeta Feminina, tá, que pregava os ideais de liberdade e igualdade entre homens e mulheres. Em 1868, surgiu o primeiro movimento feminista como movimento, tá, de organização ainda incipiente, cujo órgão era esse nome que eu não sei o que é ali, das mulheres, tá, um jornal editado pelo Leon e pela Marie. Tal movimento possibilitou a organização do primeiro Congresso Internacional de Mulheres. Então, esse é um marco dentro da história do movimento feminista. Surgiu ainda a luta pelo sufrágio feminino, né, ou pelo voto feminino. Aliás, uma indicação para vocês que eu faço lá na aula de Sociologia é assistam o filme As Sufragistas. Tá no YouTube, vai contar um pouco dessa luta, dessa história, um filme bem interessante, tá? Em 1882 aconteceu o segundo congresso, contudo as mulheres francesas só conquistaram o direito ao voto em 1949. No Brasil foi antes, foi em 1933, para vocês terem
uma ideia. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido as mulheres obtiveram o direito ao voto em 1928, na Suécia em 1921, na Alemanha em 1918, na Dinamarca e na Islândia em 1915 e as finlandesas em 1906. E teve algumas que foram antes, acho que o primeiro foi em 1902, se não me engano. Tá ok? No Brasil, as mulheres começaram a votar, então, e receber votos em âmbito nacional a partir de 1933, né? Foi reconhecido na Constituinte de 34, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. 2 nomes importantes do começo do movimento feminista no Brasil, mas a luta feminista brasileira, que teve como pioneiras a norte-rio-grandense Lísia Augusta, escritora do livro Conselho à Minha Filha, de 1842, e A Mulher, de 1856, e como principais líderes a bióloga e zoóloga Berta Lutz, que depois foi eleita no Rio Grande do Sul, que fundou em 1922 a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, e a importante líder feminina Luta Bartlett, que participou das lutas políticas no país na década de 1930. Então, um pouquinho da história aí do feminismo, tá? Isso foi se proliferando por vários países do mundo, tá? Nessa época. As principais obras e referências desse movimento são essas aqui, tá? A Sujeição das Mulheres, de Stuart Mill. O Segundo Sexo também, bastante falado, ela vai propor que a mulher ela não nasce mulher no sentido social, como ela é vista. A cultura, a sociedade vai dizendo para ela como ela deve ser como mulher. A Mística Feminina também, da americana Betty Friedan. A Mulher Eunuco, dessa australiana, tá? Que são considerados os grandes marcos, as grandes obras aí, entre várias outras, né, gente? Mas a gente precisa resumir em função do tempo. E aí as lutas passam a ser não apenas, né, o direito ao voto ou coisa do gênero, mas outras reivindicações também, como uma libertação de toda forma de preconceito e opressão das mulheres, inclusive as reivindicações de liberdade sexual, direito à pílula anticoncepcional, essas reivindicações aí, tá ok? Já estourou meu tempo? Mas eu vou terminar rapidinho aqui, então, sobre teologia feminina, ou feminista. Esse negócio de teologia feminista, tá, gente? Será que esse negócio é coisa do capeta, coisa do demônio? Será que feminismo, então, é coisa do demônio? A teologia, então, feminista, ela vai ser influenciada, obviamente, pelo movimento feminista, né? E essas mulheres vão começar, então, também a trazer para dentro da igreja esses questionamentos. Será que realmente a mulher não pode liderar? Será que ela realmente não pode ensinar? Será que ela não pode falar na igreja? Porque até então esses textos eram interpretados no sentido de que a mulher não pode pregar, não pode ensinar, não pode liderar, né? Porque Paulo proibiu, né? Então, esses questionamentos. A teologia feminista, então, tem como característica interpretar a fé cristã a partir da ótica da reciprocidade, que compreende o ser humano como uma unidade na diversidade, redescobrindo e resgatando, assim, o feminino silenciado nas escrituras, na igreja, na teologia, em vários espaços. É isso que a teologia feminista vai propor. Nesse sentido, agora, muito cuidado, é muito arriscado falar isso, porque quando você fala em feminismo, o pessoal já pensa no aborto, no sexo... Gente, cuidado com isso. Cuidado em não pôr tudo no mesmo pacote. Cuidado em não colocar todo cristão no mesmo pacote. Entende? Muito cuidado com isso. Tá? Outro autor importante é o Libano, ele vai dizer o seguinte. A teologia feminista não é uma reflexão dirigida somente às mulheres, tá, gente? E não é feita também somente por mulheres. Vocês vão ver que eu citei vários homens aqui. Tem muitos homens fazendo teologia feminista. Tá ok? Mas, pois tem em vista a superação de uma visão parcial e empobrecida, promovida por uma sociedade patriarcal e androcêntrica, centrada apenas no homem, em prol de uma teologia mais integral, né, que dê liberdade às mulheres para se expressarem e para falarem também. E como fica muito mais fácil vendo um exemplo, eu resolvi, então, em vez de ficar explicando muito teologia feminista, eu vou propor uma teologia feminista para vocês, que é a teologia que eu proponho na minha monografia de teologia, tá ok? Eu acredito que
o que Deus esperava da relação homem e mulher está descrita lá em Gênesis. Eu fiz uma exegese de todos aqueles textos paulinos e tal. Mas eu acho que é muito mais interessante pensar a partir tentar descobrir o que Deus deseja. Né? Então, para mim, que o ideal de Deus está descrito lá em Gênesis 1, 27 e 28, quando Gênesis diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E quando diz criou o homem, é no sentido de ser humano, tá? Criou Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra usada aqui na primeira vez para homem é Adam, no hebraico. Na segunda vez é Ish, palavra diferente. Porque uma é no sentido de humanidade e a outra é no sentido de macho e fêmea, homem e mulher, tá? Deus os criou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gente, Deus está falando isso para o homem e para a mulher, tá? Assim como a mulher não é fértil e não tem filho sozinha, Deus dá o mandato cultural aí dos calvinistas, né, da teologia reformada. Esse é considerado o mandato cultural, o que Deus espera de nós como homens e mulheres. Ele dá a seguinte ordem: Deus os abençoou a ambos, ambos têm a imagem e semelhança de Deus juntos, tá? Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Ou seja, o mandato para governar, para liderar, para se multiplicar, para dominar, no sentido bom de governo, não era só para o homem, gente. Era para o homem e para a mulher. Assim como a imagem de Deus se reflete, não no homem sozinho, não na mulher sozinha, mas nos dois juntos. Você percebe como é complicado ser parcial? Você percebe como o feminismo e o machismo é complicado porque não reflete a imagem de Deus? É muito sério isso. Olha, no versículo 2 ainda de Gênesis, antes da queda, olha o que Deus esperava. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Palavra ézer, idônea. Aliás, auxiliadora. Palavra auxiliadora, gente, muita gente, ela é uma auxiliadora, ela é uma ajudante. O homem é a figura principal, a mulher é alguém que vai ali atrás auxiliando. Olha só como o Antigo Testamento trata essa questão. Aparece 20 vezes, além de Gênesis, 21, né? Mas fora Gênesis capítulo 2, 18, aparece a palavra ézer 20 vezes no Antigo Testamento. 17 vezes se referindo a Deus como nosso auxiliador. Ou seja, se a mulher como auxiliadora é um ser sujeito ao homem, Deus como auxiliador, a mesma palavra, está sujeito ao homem? Cuidado, né? E as outras 3 vezes onde essa palavra aparece, fora Gênesis, é como um aliado militar. Percebe? Auxiliar é o companheiro de guerra. É aquele que está junto para cumprir o propósito da batalha. Percebe a diferença? Agora, gente, o ideal de Deus, capítulo 1 e 2 de Gênesis, é auxílio, é ajuda, é governar junto, é multiplicar junto. Sabe onde mela todo o projeto? Pecado, na queda. Olha só, aí o texto que o professor até citou aqui. Em Gênesis 3, o que acontece? A queda do homem, o pecado entra, e de Gênesis 3, do 14 ao 19, está falando sobre as consequências da queda. Tá? Tudo aquilo, as dores do parto, o que ia acontecer com o homem, o suor do seu trabalho. E no capítulo 16, Deus declara, ele fala, é interessante que a terra, no versículo, é interessante que a terra, a serpente, Deus amaldiçoa. O homem e a mulher, Deus não amaldiçoou no texto. Aqui diz, e Deus declarou à mulher: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Antes de Gênesis 3, você não vê essa palavra. Você não vê esse tipo de relação, de domínio, de poder, de violência. Isso é consequência da queda. É a queda que traz esse choque, essa briga, essa relação de poder, de domínio. Que vê até hoje, gente. Até hoje a gente está vendo homens matarem mulheres. E às vezes o contrário também, né? Violência feminina está aumentando assustadoramente no Brasil. Estupro na Índia é praticamente uma cultura.
Sabe onde tudo isso começou? Sabe a origem de toda essa desgraça? Gênesis capítulo 3. Relação de domínio, de poder, de violência. Foi isso que o pecado trouxe, mas esse não é o desejo de Deus. Tanto não é o desejo de Deus que ele mandou Cristo para quê? Para restaurar. Restaurar só o homem do seu pecado? Restaurar só a relação do homem com Deus? Não, gente. Restaurar todas as relações, inclusive entre homem e mulher. Tem que ser diferente. Em Cristo tem que ser diferente. A igreja deveria ser a grande proclamadora dessa teologia e dessa verdade. Olha o que esse autor diz. Deus proveu a redenção com o fim de restaurar a relação do humano com o seu Criador, o qual tinha sido quebrada com a entrada do pecado. O propósito redentor aponta a reorientação de todas as coisas para o seu propósito original. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo declara que as diferenças e barreiras que têm sido derribadas em Cristo Jesus. O que antes era antagônico, opressivo ou marginalizado, como as relações judeu-grego, escravo-livre, homem e mulher, pela obra de Cristo, mudam radicalmente. Não é isso que Paulo fala? Em Cristo não há grego ou judeu, escravo ou livre, homem ou mulher. Em Cristo as relações precisam mudar. Não são mais relações de dominação. O modelo de Jesus não é o da dominação, gente. O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Em Cristo isso precisa mudar. Olha, o próprio Jesus fala isso lá em Marcos. Jesus os chamou e disse, os discípulos, né? O João e o Tiago queriam ficar sentados do lado direito e esquerdo, né? Terem destaque, terem poder. E olha o que Jesus ensina para ele. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. Olha a palavra domina aqui de novo. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário. John Stott não exagera ao afirmar que, sem alardes nem publicidade, Jesus acabou com a maldição da queda, devolveu à mulher a nobreza que tinha parcialmente perdido e restituiu a bênção original da igualdade dos sexos na nova comunidade do reino de Deus. Gente, não é dominação de ninguém sobre ninguém. É uma relação de complementaridade, de reciprocidade, de respeito, e não de opressão, e não de domínio. A teologia tem que propor diferente. Na igreja tem que ser diferente. Nas nossas relações precisa ser diferente. Eu vou acabar por aqui porque eu já estourei demais o tempo. Chamar ele, né, para falar. Joia, então, gente? Ficou mais claro feminismo, femismo, machismo, um pouquinho de história do feminismo. E eu estou propondo que uma teologia reorientada por uma visão diferente, tá, sobre a Bíblia pode propor, ok?